A região norte é a maior região do território brasileiro, de acordo com a divisão regional. Com uma área de 3.853.676,948 km², a região norte cobre 45,25% do território nacional, sendo maior que o território da Índia. Sua população, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é de 18,6 milhões de habitantes até o ano de 2020. A região norte é formada por 7 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima e Tocantins. Suas maiores e principais cidades são Manaus e Belém, as únicas na região que possuem população superior a 1 milhão de habitantes. Porto Velho, Macapá, Palmas, Rio Branco e Boa Vista são outros centros regionais importantes. A região abriga um dos maiores estados em território do país, Amazonas e Pará, onde estão localizados os 10 maiores municípios do Brasil, em área territorial. Na região se situam ainda a maior capital estadual brasileira em área, Porto Velho, capital de Rondônia. O Rio Amazonas, o segundo mais extenso do mundo, e 2 pontos culminantes do Brasil, o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março, ambos no Amazonas. O clima da região norte é o clima equatorial, com exceção de algumas áreas, como parte de Roraima e Tocantins, onde predomina o clima tropical. A região apresenta altas temperaturas durante o ano e uma elevada umidade do ar. O norte é dominado por um importante ecossistema para o planeta, a Amazônia. A manutenção da floresta amazônica é possível graças ao clima, que por sua vez depende da umidade fornecida pela vegetação por meio dos processos de transpiração. Registra-se também a pequenas faixas de mangue no litoral, alguns pontos de cerrado e também alguns pontos de matas de galerias. A latitude e o relevo explicam a temperatura local. O relevo se caracteriza pela formação geológica com destaque às bacias de sedimentação contidas em estruturas cristalinas. A temperatura e os ventos explicam a umidade e volume dos rios, e o clima e a umidade somados são responsáveis pela existência da mais extensa, variada e densa floresta do planeta. A região norte abriga uma das maiores diversidades bioecológicas do planeta, com uma vasta quantidade de espécies de plantas, animais e insetos. A floresta amazônica é considerada uma das reservas bioecológicas mais ricas do mundo. A vegetação da região norte do Brasil é dominada pela Amazônia. É aqui onde vivem espécies únicas de animais, plantas e árvores. O rio Amazonas, com seus mais de 7 mil quilômetros, é o maior em volume de água do mundo e o segundo mais extenso do mundo, ficando atrás apenas do rio Nilo. A maior parte do rio está inserida na planície sedimentar amazônica, embora a nascente em sua totalidade seja acidentada e de grande altitude. Marginalmente, a vegetação ribeirinha é exuberante, predominando as florestas equatoriais da Amazônia. Equivalente a mais de 1/3 das reservas florestais do mundo, a Amazônia possui uma formação tipicamente higrófila, com o predomínio de árvores grandes e largas, muito próximas umas das outras, e entrelaçadas por grande variedade de cipós lenhosos e epífitas, que são vegetais que se apoiam uns nos outros. Por seu clima ser quente e chuvoso, foi possível o crescimento das espécies vegetais e reprodução das espécies animais durante o ano todo. Isso faz com que a Amazônia tenha a flora mais variada do planeta, além de uma fauna muito rica em pássaros, peixes e insetos. Alguns seres do território norte são a onça pintada, um dos maiores felinos das Américas, símbolos da região; anta, um mamífero herbívoro de grande porte que habita as florestas; peixe-boi da Amazônia, um mamífero aquático em risco de extinção que vive em rios e lagos; araras,
São várias espécies de aves coloridas e vibrantes, como a arara azul e a arara canindé. Piranha, peixes conhecidos por seus dentes afiados e predadores. Jacaré, várias espécies de jacarés como o jacaré-açu e o jacaretinga, que vivem em rios e lagos. A cultura do norte do Brasil é composta por um conjunto de tradições culturais, de costumes e de manifestações artísticas de sua população. Essas expressões apresentam grande influência dos povos indígenas que vivem nessa região. Festividades populares são algumas das principais manifestações da cultura do norte, como é o caso da Festa de Parintins, um festival reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil, que celebra a riqueza do folclore local. A festa simboliza uma disputa a céu aberto entre duas agremiações folclóricas, a do boi garantido vermelho e a do boi caprichoso azul. O Círio de Nazaré é uma celebração religiosa que ocorre por 15 dias no mês de outubro na cidade de Belém, capital do estado do Pará. Trata-se de uma procissão realizada pelos devotos de Nossa Senhora de Nazaré, como parte da festividade de Nossa Senhora de Nazaré, marcada por missas, por procissões a pé e nos rios por vigílias de oração, que atraem milhões de pessoas de todo o país. O período de realização do Círio é conhecido como Quadra Nazarena. A festividade das cavalhadas tem origem portuguesa e é celebrada em outras localidades do Brasil, com a adição de elementos locais que fazem com que ela ganhe uma identidade particular. Esse é o caso da festa realizada na cidade de Taguatinga, localizada a 460 quilômetros da capital tocantinense, Palmas. Lá, as cavalhadas acontecem no mês de agosto, no mesmo período que os festejos de Nossa Senhora de Abadia, a padroeira da cidade. Nesse evento, acontece a encenação de batalhas entre os cristãos e mouros, que utilizam trajes que remetem aos cavalheiros da Idade Média. O folclore da região norte conta com uma série de histórias protagonizadas por seres dotados de alguma habilidade especial. Nesse sentido, temos a lenda do Boto Cor-de-Rosa, um dos mais famosos contos folclóricos da região norte. Diz a lenda que o Boto Cor-de-Rosa sai da água durante as festividades de junho e se transforma em um homem muito bonito e sedutor, conquistando as mulheres por onde passa. Algumas versões dessa lenda dizem que o homem escolhe a moça mais bonita da festa e passa o restante da noite com ela. Ao fim da noite, o tal homem desaparece e a mulher por ele escolhida descobre que está grávida. Além da lenda do Boto, a literatura folclórica da região norte é repleta de outras histórias que recontam as aventuras e a origem dos seres, como a Vitória Régia, a Boiúna e o Curupira, por exemplo. Muitas dessas narrativas são inspiradas ou mesmo derivadas de crenças das populações indígenas. A culinária da região norte do Brasil é rica e diversificada, com forte influência indígena e ingredientes nativos da Amazônia. Sua gastronomia é composta por pratos repletos de plantas, ervas, especiarias, muito peixe e água doce e também mandioca em suas várias aplicações. Uma das heranças indígenas na região é o pouco uso do sal. O tempero da comida era feito com pimenta e essa tradição ainda se mantém em muitos preparos. A gastronomia nortista possui diversos pratos muito apreciados nacionalmente, sendo eles pato no tucupi, um prato tradicional feito com pato cozido no caldo de mandioca, o famoso tucupi, e temperado com jambu, uma erva típica da região. Maniçoba, uma feijoada paranaense com carne de porco, charque e diversos temperos. Pirarucu à casaca, peixe assado com temperos e cobertura com farofa ou outros acompanhamentos. Tacacá, um caldo saboroso feito com tucupi, camarão, carne seca e outros ingredientes. E o açaí, o fruto amazônico que pode ser consumido de diversas formas, desde tradicional açaí na tigela até pratos salgados e bebidas. Os pratos típicos consumidos pelos turistas são as receitas consumidas diariamente pela população, uma alimentação caseira e ancestral passada de geração em geração
com a valorização do preparo e a técnica para extrair o melhor de cada alimento. A população da região norte não cresceu de forma expressiva até os anos 1970, por ser uma região muito grande, e, até essa década, a comunicação era precária e havia pouco desenvolvimento econômico. A partir de 1970, minérios foram descobertos, garimpos surgiram e o desmatamento foi intensificado pela agropecuária. Esses fatores geraram uma migração em massa para a região. De acordo com os dados do IBGE de 2019, a região norte conta com pouco mais de 18 milhões de habitantes, porém sua população está mal distribuída. O estado do Amazonas, maior da região, possui a segunda menor densidade demográfica da região, sendo que a menor está no estado de Roraima. Belém, capital do Pará, possui uma densidade que reforça a desigualdade demográfica da região. Vários fatores podem explicar essa distribuição irregular, sendo alguns deles a vegetação, visto que grande parte da região é ocupada pela floresta amazônica, o que impede algumas áreas de serem ocupadas, e a presença da população ribeirinha, que vive na beira dos rios ao longo de suas margens. A economia da região norte do Brasil é caracterizada por atividades de extrativismo mineral e vegetal, agropecuária, pecuária e turismo. Embora não seja a região mais industrializada do país, a Zona Franca de Manaus é um importante polo industrial e econômico. A castanha do Pará é o produto responsável pelo maior fluxo de exportação no estado do Pará. Bem característica da região, essa castanha é exportada por todo o mundo, principalmente para Japão e Estados Unidos. Este material é encontrado com maior recorrência na cidade de Marabá. A bacia do Rio Negro e Solimões é destaque, pois tem a maior recorrência de petróleo e gás natural da região. No norte brasileiro, o gado bovino é criado de forma extensiva na região norte, principalmente para o abate. O Pará possui o segundo maior rebanho de gado bovino do país, atrás apenas de Mato Grosso. Apesar da riqueza em matérias naturais, a região norte sofre com a falta de infraestrutura energética, o que impossibilita a criação de muitos centros e indústrias. No início da colonização portuguesa, as ocupações humanas estavam concentradas nas faixas litorâneas. Por conta disso, somente no século XVII é que a região norte começou a ser ocupada pelos colonizadores, por meio de incentivos do governo português com a instalação de um forte militar na foz do rio Amazonas. Essa ocupação deu origem à cidade de Belém, no Pará. No norte do Brasil, o catolicismo é a religião mais praticada, embora as religiões evangélicas estejam crescendo rapidamente. Além do catolicismo e do protestantismo, o espiritismo também tem uma presença significativa, assim como as tradições religiosas indígenas e sincretismos com religiões de matriz africana. O artesanato realizado com elementos naturais, com fibras, sementes, cascas de árvore, argila, palha e couros, são importantes para as comunidades tradicionais do norte. As danças e festividades do norte são marcadas por uma diversidade de ritmos e de cores, como o caso do carimbó e da desfeiteira.